Olha o que diz a palavra do Senhor. Por este motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento e da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com propósito para que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos com o reino da luz, a suprema pessoa de Cristo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. E ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Pai, esta é a tua palavra, esta é a tua verdade. Esses estão os teus princípios, os teus valores expressos nas Escrituras. Que nós possamos, de fato, compreender o motivo dessa impressão, o motivo dessa escrita, o motivo do Senhor ter inspirado alguém para escrever a tua palavra, para que nós possamos hoje, no dia de hoje, termos acesso a isso, porque nós sabemos de fato que se nós compreendemos a sua instrução, nós vamos viver a plena verdade, a verdade que o Senhor nos fez para ser, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Talvez você tenha escutado isso por dezenas de vezes, talvez você já tenha escutado um sermão parecido com esse, talvez você já tenha até entendido isso na plenitude dessa essência, mas é importante saber a nossa herança. Você sabe que você é herdeiro? Você sabe que você é herdeiro? Você tem ideia de que você é herdeiro? E o herdeiro, ele tem acesso à vida da herança que foi deixada por ele. Então, quando nós declaramos a você que você é herdeiro, é importante você abrir uma curiosidade. Espera aí, pastor, eu sou herdeiro do quê? Então, Cristo nos deixou uma herança. E se ele deixou uma herança, a herança que ele nos deixou foi acesso a um reino espiritual. Amém? Então, Cristo abriu uma porta. E essa porta nos dá acesso a um reino espiritual. Nos dá acesso a uma vida que é além da vida que vivemos aqui e agora. Nos dá acesso a um mundo vindouro. Ele nos dá acesso a um mundo de possibilidades, que é um mundo sobrenatural, que foge da nossa capacidade de compreensão. Então foi essa a herança que nos foi deixada, né? Quando a gente fala de herança, talvez o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é os numerozinhos, né? Foi deixada a você uma herança. Quanto? Não, não é quanto. É o que foi deixado. Quais são as possibilidades? O que eu posso fazer com aquilo que me foi entregue? Então, Cristo nos deixou uma herança. E o apóstolo Paulo, aqui, nessa instrução, ele tá tentando traduzir, ou seja, a busca é a tradução daquilo que nos foi deixado. Ele está trazendo para nós a instrução daquilo que nos foi deixado. Então, ele está falando sobre o privilégio e a vantagem de viver Cristo. Ele está falando sobre o caminho que lhe foi descoberto a partir dessa impressão, a partir desse conhecimento. Então, é isso que ele está nos entregando a partir dessa leitura. Então, receber a revelação de quem nós somos como criaturas em Jesus Cristo, isso é fundamental para a gente viver uma vida cristã plena. Amém? É tão interessante você falar que você é cristão, mas você ser cristão e não conseguir viver uma vida plena, quando eu digo viver uma vida plena, queridos, não é uma vida sem dificuldades, amém? Eu não estou pintando o mundo perfeito aqui, você é crente, agora o mundo é perfeito. Não estou pintando o mundo perfeito, eu não estou dizendo que a sua vida vai ser sem obstáculos, que você não tem problemas que você vai precisar lutar contra eles. Eu estou dizendo que essa proposta vai vir contra você, mas em Cristo você tem a plena convicção de que você pode vencer as suas batalhas, amém? Porque ele é o modelo de quem enfrentou as suas próprias lutas, e ele, enfrentando as suas próprias lutas, ele venceu as suas batalhas. Amém? Então, é isso que eu quero que você entenda, quem nós somos. Então,
Paulo aqui orava de maneira contínua para que os seus irmãos crentes em Jesus fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Surgem muitas vezes portas que se abrem a partir do conhecimento que você tem. Então, quando conhecemos essas promessas, nós estamos cada vez sendo mais pressionados a viver dentro delas. Então, a proposta do Evangelho, a proposta da palavra, acredite você, é te pressionar para viver dentro delas. Então, uma promessa, ela tem a intenção de chamar a nossa atenção. A promessa, ela tem a intenção de chamar a sua atenção para você observar algo que está além daquilo que você está vivendo no momento, amém? Porque uma promessa, ela diz a respeito do seu futuro, não do tempo presente. Então, quando alguém te promete algo, ele está dizendo daquilo que vai acontecer. Então, a palavra, ela é uma revelação, ela é uma promessa, ela é uma visão de futuro, daquilo que está prestes a acontecer, se você discernir, se você compreender a revelação daquilo que as Escrituras querem dizer para você. Então, nós temos uma tremenda herança aqui. Agora é andar e viver com o Senhor, para que nós possamos experimentar isso, amém? Então, essa é a proposta. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho orado de maneira entusiasmada, eu tenho orado de maneira que você possa ter uma revelação, que possa vir sobre você uma luz, né? Essa luz possa conduzir o seu caminho, e quando você começar a andar por esse caminho que lhe foi descoberto, você vai começar a ser preenchido por um conhecimento, por uma sabedoria, e isso vai evitar tantos problemas. Eu estou aqui parafraseando a instrução, né? Isso vai te dar uma plenitude, e você vai ser livre de tantas situações que lhe são contrárias, amém? Então, ter a sabedoria de Deus e a compreensão espiritual nos permite andar em dignidade. Se você quer andar em dignidade, é importante você buscar por sabedoria, amém? E isso vai fazer com que você produza frutos para a honra e glória do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor declara para você assim, olha, não foi você que escolheu a mim. Amém? Então, se sinta feliz. Não foi você que escolheu a mim. Mas ele declara assim, pelo contrário, eu escolhi você. Eu não vi um sorriso no seu rosto, por que será, hein? Alguém que foi escolhido por Deus. Eu escolhi você. E nessa escolha ele fala para você assim, e te plantei junto a ribeiro de águas, para que você vá e dê frutos, e frutos permanentes, no tempo e fora do tempo. Frutos permanentes. Essa seria uma boa palavra para mim. Mas você já acordou hoje? Pergunta para quem está do seu lado, você já acordou hoje? Sei que domingão de manhã, né? Mas essa é uma palavra para despertar você. Então, é o que Paulo está dizendo. Agora, entre isso que o Senhor está declarando e eu ter conhecimento disso para que eu possa viver isso, existe uma linha que eu preciso compreender e atravessar essa fronteira. Amém? Então, é-nos dito que o conhecimento crescente pode nos levar a viver os propósitos de Deus. Eu tenho dito aqui de maneira sistemática, ou seja, de maneira contínua, que nós estamos numa missão. Deus tem uma missão. Eu estou debaixo dessa missão, submisso a ela. Então, quem me envia para a missão é aquele que garante a guarnição da missão. Amém? Então, tudo aquilo que é necessário para que eu viva o propósito... Gente, é de Deus que o homem se case? Sim ou não? Ele diz na tua palavra, né? Não é bom que o homem ande só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja ajudadora. Então, existe um propósito de Deus no casamento, certo? Então, quando você se casa, é de Deus o seu casamento. Então, se você casa e é de Deus, você está na missão de Deus dentro do seu casamento. Então, Deus, ele tem prazer no seu casamento. Então, Deus, ele libera situações e ações no seu casamento para que você possa ver o favor dele ali. Amém? Então, você precisa enxergar, me casei, sou de Deus. É de Deus que você tenha filhos? Sim ou não? É. Já que você os tem,
Então Deus, ele olha e fala, tenho prazer nos seus filhos. Então tudo aquilo que Deus nos entrega, Deus diz, é bom isso. É bom isso. Amém? Então é importante a gente conhecer sobre isso. Então esse conhecimento nos fortalece e nos permite liberar cada vez mais poder de Deus nas nossas vidas. Então, à medida em que você vai tendo a revelação disso, à medida em que você vai tendo conhecimento disso, você vai começando a andar no poder de Deus nas suas vidas. E esse poder é que nos permite fazer tudo o que Deus nos pede a fazer pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, ele não apenas libera sobre você a instrução, mas ele te dá um auxiliador para que essa instrução seja executada. Esse é o Espírito Santo. Amém? Então você fala, então eu não estou sozinho? Não, você está com a instrução e ainda não está sozinho. Você está com um ajudador, um auxiliador, o paracleto, aquele que interpreta a vontade de Deus e traduz isso para você. Então, não, gente, alguém que está em Deus não pode andar pelo engano. Não pode andar pelo engano. Ele não pode ser preso em armadilhas, em ciladas. Por quê? Porque ele compreende que o Espírito traz a informação. Então, precisamos do que Deus nos deu. Porque, para isso, nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito, amém? Então, nós precisamos do que Deus nos deu. E a gente precisa ser pleno para que isso se manifeste sobre os nossos dias. Então, se a gente começar a entender isso, nós vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa realidade. Olha só como é interessante viver aquilo que Deus nos pede para viver. Quando você vai para a palavra de Deus, Pedro foi questionado acerca do pagamento dos impostos. Pedro estava andando e chamaram, Pedro, vem cá, o que foi? O mestre, ele não paga impostos? Ele deu uma coçada na cabeça e foi lá, e Jesus perguntou, o que está acontecendo? É porque estão perguntando se nós não pagamos impostos. Pela lógica, Jesus não precisava pagar impostos por conta do feito de Davi lá atrás. Amém? Mas como o povo estava questionando, ele virou para Pedro e falou assim, Pedro, faz o seguinte, preciso do seu dom. Que dom que eu tenho? Vai pescar. E o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele e tire de lá uma moeda. E quando você tirar de lá uma moeda, pague o imposto. Você percebe que na missão existe certeza do cumprimento daquilo que Deus nos pede para fazer? Mas, às vezes, o que Deus nos pede para fazer, a gente quer tentar equacionar isso no nosso raciocínio. Espera aí, pescar e pegar a moeda na boca do peixe, isso é improvável. Produzir dúvida. Já produzi dúvida, sim ou não? Se eu produzir dúvida, a palavra já diz que ela perdeu o efeito sobre a minha vida. Se tiverdes fé e não duvidar no seu coração, amém? A dúvida vem aonde? Quando eu fico tentando, 2 mais 2 dá 4, não pode dar 5. Não pode dar 5, não tem como dar 5. Eu estou trazendo para o meu raciocínio lógico. E quando eu trago isso para o meu raciocínio lógico, eu já deixo de andar por fé. Amém? Porque eu estou andando por aquilo que vejo, não por aquilo que creio. Então Pedro, ele se submeteu a essa instrução. As pessoas que não conhecem Deus, elas não entendem o reino por qual nós estamos caminhando. Então quando você começa a falar com as pessoas acerca desse Deus, elas vão dizer que você provavelmente é alguém que não está bem do juízo. Não, você não está bem do juízo. Você não está legal do seu juízo. Você não está bem dos seus pensamentos. Você não está conseguindo organizar suas ideias direito. O que aconteceu naquela igreja que você está pensando dessa forma? Então as pessoas não conseguem entender por onde você está caminhando, por onde você está vivendo. Então para eles isso não faz sentido. Mas para nós que encontramos a vida e a sabedoria, o conhecimento e a compreensão espiritual, isso tem sentido para nós. Então nós andamos e nos movemos por aquilo que cremos. Amém? É sábio andar por aquilo que você crê. É o que Paulo está dizendo para você assim, eu quero que a luz penetre o seu entendimento e você possa ter revelações e essas revelações possam fazer você se movimentar por aquilo que crê, não por aquilo que você está vendo. Amém? Que a circunstância, ela não exerça nenhum limite sobre você. Amém? Que a circunstância, ela não exerça nenhuma força contrária sobre você. Por quê? Porque nós não movemos por circunstância, nós nos movemos por fé. Amém? Nós nos movemos por fé. Essa é a linguagem nossa.
Essa é a sua linguagem, querido. A sua linguagem é se mover por fé. Se chegou um diagnóstico, opa, a luz de Deus vai entrar nesse diagnóstico. Eu não vou me mover por esse diagnóstico. Eu vou me mover por fé. É pela palavra de Deus. Amém? Esse é um exercício de fé. Esse é um exercício de fé. Mas você precisa crer nisso. Então, nós precisamos compreender que Deus deseja que sejamos um povo alegre, com o coração agradecido a Deus por tudo que Ele fez por nós e por tudo que Ele nos deu, para que possamos cumprir o seu propósito aqui na terra. Nós precisamos ser gratos, agradecidos. Fica bem em você um sorriso. Fica bem em você um sorriso. Fica bem em você. Gente, diz que um coração alegre deixa o feio bonito. Mas você está tão bonito, é porque o meu coração é alegre. A palavra declara que um coração alegre aformoseia o rosto. Hoje está na moda, como é que é o nome do negócio que fala? O povo vai esculpindo o rosto. Harmonização facial. Deus já sabia disso. Ele falou assim, mantenha o seu coração feliz e o seu rosto vai estar harmonizado. Amém? Gente, quando você vê alguém feliz, você consegue encontrar beleza ali. Sim ou não? Agora, vê alguém com cara de carranca aí, olha para alguém do lado aí, vê se ele está com cara de carranca. Né? Você é carranca. Sabe o que é uma carranca? O povo colocava aquilo para... Nem o mau espírito quer cara feia. Né? Põe na frente do navio, para o navio navegar, põe aquela carranca mais horrível. Para que isso? É para expulsar os maus espíritos. Você imagina isso? Nem o mau espírito quer saber de cara feia. Aí tem gente que tem uma cara de... Tá tudo bem com você? Coração alegre, aformoseia o rosto. Um coração alegre é quem tem convicção por aquilo que anda. Pastor, se você soubesse a vida que eu tenho. Se você soubesse do Deus que eu estou falando. Amém? Porque é isso. É por isso que eu percebo. Gente, eu devo ser até inoportuno muitas vezes. Leia a palavra. Leia a palavra. Porque no momento que o bicho pegar, você tem que sacar a palavra. Dá-lhe um tiro de palavra. Pau! Você vai ver o inimigo capotando. Que tiro foi esse? Ele está dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. O inimigo perturbando, você fala a declaração mais poderosa. Josué fez uma declaração poderosa. Reuniu aquele povo todo. Josué, líder daquela galera, reuniu o povo todo e falou assim, não sei como que vocês vão viver a sua vida. Mas uma coisa eu declaro para vocês como líder desse lugar. Enquanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, é alguém que teve a revelação do que era Deus. E ele falou, eu não abro mão de viver isso na minha vida e não abro mão de viver isso na minha casa. Amém? Essa é a sua declaração. Agora não adianta eu fazer uma declaração e viver uma vida que não reflete Deus na minha casa. Sabe o crente da igreja? Domingo, gente, domingo de manhã é massa para todo mundo. Pensa num dia perfeito, domingo de manhã. A esposa fica olhando para o lado e fala, tá bom. Que isso é isso aí, né? Eu vi você sorrindo, eu vi você mão levantada. Às vezes o marido está olhando e fala, rapaz, que mulher é essa? Pastor, tem como levar a igreja para casa, não? Tem, você é a igreja na sua casa. Amém? Reflete isso, reverbera a instrução da palavra na sua vida. E eu tenho convicção de que esse conhecimento vai mudar a sua estrutura em casa. Amém? Então, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louvai ao Senhor em todo momento. Louve ao Senhor. Exerça esse fundamento, querido. Louve ao Senhor. Né? Está sofrendo, louve. Como é que é, Juliana? Juliana que gosta. Gente, não precisava nem pregar mais. Ei, deixa eu cantar. Isso é incrível, sim ou não?
Seu louvor invade o céu. O louvor, ele agrada o coração de Deus. O seu louvor faz com que ele cesse a reunião com os anjos e fala assim, aguenta aí, o que foi? Meu filho está me louvando. Meu filho está me louvando. Eu estou sentindo o louvor dele aqui. Está subindo como um aroma suave. As minhas narinas estão respirando o louvor do meu filho nesse momento. Aí, como se o anjo perguntasse assim, mas isso não é normal, chefe? Ele falou assim, normal não. Você já viu a vida dele? Você já viu como é que está complicada a trajetória dele? E ele está assim como Jó, dizendo, não, eu nasci. Estou no lucro, já conquistei, perdi tudo, vou voltar para onde eu vim, nu do mesmo jeito. Você entende isso? A mulher de Jó falou assim, amaldiçoe esse teu Deus e morra. Aí Jó olha para ela assim, no centro do olho e fala assim, tu tá louca? Tu tá falando como uma louca. Você discerne isso? Ele entendeu o que ele estava vivendo era temporário, mas o céu era eterno. Amém? Então, quando Jesus derramou o seu sangue por nós, ele apenas não obteve a nossa salvação e liberdade, mas ele também nos deu poder e autoridade para viver uma vida que glorifica a Deus em todos os sentidos. Amém? Graças a Deus, me tornei cristão, agora eu estou salvo dos meus pecados. Amém? Graças a Deus, eu me tornei cristão, agora eu estou liberto. Amém? Não, ele também lhe deu poder de filho. Ele te deu autoridade, querido. Ele te deu autoridade, ele te revestiu de poder. É isso que Paulo está dizendo. Eu oro constantemente para que essa revelação inunde a sua vida e você entenda que você é alguém revestido de autoridade e poder. Amém? Então, eu quero que você chegue em casa e reserve um tempo para ler esse versículo, amém? Esse capítulo específico, leia lá e traz a sua especificação. Então é um privilégio conhecer Jesus Cristo. É um privilégio para nós. Quando estamos cheios do seu conhecimento e da sua vontade, nós somos capazes de fazer e realizar as coisas que Jesus nos salvou para fazer. Imagina só ele dizendo, olha, vocês ainda farão obras maiores do que as que eu faço. Aí ele olha para nós no dia de hoje e fala assim, onde foi que eu errei? Né? Ele vê os discípulos fazendo milagres absurdamente sobrenaturais, curando, colocando gente de pé, ressuscitando. Aí chega nos dias nossos e fala assim, o que aconteceu com vocês? Aonde foi que vocês perderam a instrução? O que foi que de lá para cá deu errado que vocês perderam a instrução? Aonde foi que entrou ruído, que a palavra não conseguiu chegar até vocês de uma maneira plena? Onde foi que subiu um obstáculo e esses obstáculos impediram você de viver a plenitude? Aonde foi que as barreiras chegaram? Porque essa era uma verdade para ser seguida até os dias de hoje. Essa é uma instrução que era para estar levando a plenitude até o dia de hoje. Ou seja, o que quer que Ele nos peça, nós somos capazes de fazer, mesmo que nunca tenhamos feito antes. Pedro, novamente Pedro, né? Joga as redes. Mestre, fiz isso a noite toda. Pedro, olha a missão, joga a rede de novo. Quem mais à direita? Pedro vai, já. E a rede veio cheia. Sabe o que é isso? Sabe os discípulos, mestre, despeça a multidão. O horário está avançado. E a gente não tem dinheiro. E se tivesse, não tinham de comprar. E Jesus, sai por aí, procura alguma coisa. E veio com 5 pães e 2 peixes. E a pergunta é, o que é isso para tanta gente? Não, eu não quero que você questione, eu só quero que você obedeça. Vai lá e pega o que você tem. Está aqui, trouxemos 5 pães e 2 peixes. Dê até a mim. Chegaram até Jesus, Jesus deu graças e eles começaram a viver o milagre. Então, através do Espírito Santo trabalhando dentro de nós, a nossa cooperação com Ele, nós podemos ficar maravilhados com aquilo que Ele pode fazer através de nós. Então, a expectativa dessa instrução é que você viva uma vida maravilhada. Quando Deus nos visitou, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso.
É essa a expectativa. Amém? Então, você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Então, é importante entender que nós devemos dar tudo a Deus. O verdadeiro cristianismo, ele exige de nós uma entrega total da nossa vida e vontade a Jesus. Então, o verdadeiro cristianismo, se você se declara cristão, a sua vida está submetida ao senhorio dele. Amém? De maneira integral. O que é integral, pastor? Nada fora. Eu não posso ter parcelas de mim servindo a Cristo e parcelas de mim servindo ao mundo. Eu não posso ter pedaços de mim submetido a Cristo, porque é interessante, esse pedaço eu quero, mas o restante não me chama a atenção. Então, eu preciso estar submetido. Então, nunca conheceremos o seu amor e a vontade e poder até que tenhamos dado tudo a Ele, ou seja, tudo aquilo que é nosso precisa ser submetido a Ele. Sabe? Então, nós nunca vamos conhecer a plenitude. Então, qualquer coisa menos do que isso nos torna uma pessoa de mente dobre, ou seja, a Bíblia nos diz que nos torna instáveis, não firmados, não constantes, ou seja, inconstantes em todos os nossos caminhos. Então, se você perceber que você anda de maneira inconstante, se você perceber que você oscila na sua jornada, é porque você não se doou de maneira integral. Sabe quando você quer fazer um negócio com um plano B? Eu vou lá, se não der certo, eu faço isso aqui. A possibilidade de você fazer o plano B é de 99,9%. Porque você já foi pensando na possibilidade de dar erro. Não que você não tenha que ter estratégia, amém? Estou dizendo para você fazer um negócio sem estratégia, não. Eu estou falando para você não ter o seu coração dividido. Não ter a sua alma dividida. Né? Segunda-feira, Pai Nosso, domingo, Pai Nosso, segunda-feira eu sou órfão. Isso é alguém que está dividido. Então, é importante entender que há um alto preço a se pagar por aqueles que estão, de fato, envolvidos com o cristianismo. Então, considere que você tem que compreender o que Paulo diz em Romanos 12. Olha só, rogo, ou seja, o meu desejo, irmãos, é que pela misericórdia de Deus ofereça os vossos corpos como sacrifício vivo. Amém? Estou disposto a ser queimado. Estou disposto a ser queimado. Sacrifício vivo e agradável a Deus. E que é o vosso culto racional. O que é o seu culto racional? É o que você pode oferecer. Sabe? Ofereça os vossos corpos como sacrifício vivo. E aí ele vem dizendo para você assim, e não se conforme, ou seja, não se forma, não se molde, não se modele a este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que possa provar, ou seja, fazer um teste. Que teste? Aquilo que é bom, aceitável e perfeito. Aquilo que é completo, que é a vontade de Deus. Ele está falando, se você provar aquilo que é a vontade de Deus, nem que seja por um teste, né? Muitos que me conhecem aqui sabem que eu sou horrível para comer determinadas coisas, né? E reclamam toda a vida, ainda tem isso. Além de não comer, ainda reclamo. Ainda convenço os outros que o negócio não é bom. Ainda tem isso ainda. E de um tempo para cá, em nome da saúde, eu decidi experimentar algumas coisas. E decidi que perdi tempo. Eu falei, olha aí, devia ter comido antes. O negócio não é ruim. É feio, mas não é ruim. Né? Tem uma aparência não agradável. Porque tem comida que eu vou falar uma coisa para você. Você olha para ela e fala assim, isso aqui é saudável, é? Porque tem que ter alguma qualidade, porque é feio para danar. Né? Então deve ser bom. Aí você prova o negócio, você fala, eu perdi tempo uma vida inteira e o negócio é gostoso. Então, essa palavra é similar a isso, só que de uma maneira sobrenatural. Deus está dizendo assim, prove a vontade de Deus. E você vai viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. É isso que produz a luz, é isso que traz uma dimensão. Então, quando estamos vivendo e provando a vontade de Deus para as nossas vidas, realmente sabemos o que dizer sim e para que dizer não. Alguém que começa a experimentar uma nuvem de favor, sabe quando dizer não e sabe quando dizer sim. Amém? Porque você percebe o que aconteceu depois disso. Então, muitos cristãos não conhecem a vontade de Deus pelas suas próprias vidas, mas conhecem a vontade de Deus por causa de outras vidas cristãs. E tem cristão
que não conhece a vontade de Deus na vida dele, mas conhece a vontade de Deus na vida dos outros. Como se diz, né? Olha, é bom conselheiro, mas horrível praticante. Ele é rápido em dar conselho. Aí você olha para a vida dele e fala, oh, se você vivesse essa instrução sua... E por causa disso, muitos cristãos estão desestimulando os outros a viver uma vida plena. Porque eles não experimentaram, mas permanecem por aqui. Sabe o mosquitinho que tem certeza que uma hora a vitrine vai abrir, ele vai chegar na rosquinha? Mas ele fica ali voando, permanece, e a vitrine está fechada. Mas ele fica ali, mas ele nunca consegue provar. E aí, provavelmente, esse mosquitinho é aquele que vai desanimar os outros que vão chegando. Aí ele não teve a experiência de provar, e ele começa a desestimular os outros daquilo que ele também não experimentou. Tome cuidado com essas pessoas. Amém? Às vezes, ele é pior do que aquele que está lá fora. Porque aquele que a gente está lá fora, a gente sabe como que ele é. O que está aqui dentro deveria ser melhor. E às vezes ele não experimentou e ele desanimou, gelou, esfriou. E aí ele quer te esfriar também. E aí ele junta com você e está tudo certo. Então, se você tem se esforçado para saber a vontade de Deus para a sua vida, então eu quero que você entenda. Romanos 12, ele declara isso para você. Deixe de lado as suas desculpas. Qualquer resistência de se entregar totalmente a Jesus. Confie nele e naquilo que ele pode fazer por você. Ele deseja o melhor para você, querido. Ele deseja o melhor para você. Ele é o Senhor de todas as áreas da sua vida. Então, quanto mais ele tem de nós, quanto mais ele brilhar em nós, mais ele vai resplandecer na sua vida. Amém? Ele brilha em você e ele resplandece sobre as circunstâncias. Então, quanto mais podemos entregar a nossa vida a Jesus, mais podemos provar da sua vontade, do seu propósito. Andar e viver nessa vontade é o maior propósito e o maior privilégio que nós podemos ter desse lado da vida. Amém? É bem sabido de nós que o melhor da vida não está aqui. Quando a gente fala, o melhor de Deus ainda está por vir, acho que você não entendeu que ele está falando do pós-vida, né? Vida no céu. Então, é importante entender que o melhor que nós podemos viver nessa vida de agora é vivermos concentrados em Jesus, porque essa é a verdadeira verdade, comprometidos em obedecer aquilo que Ele nos pede. Então, se você quer viver uma vida sobrenatural, viva isso por meio da obediência. É difícil? Difícil. Às vezes eu prego umas mensagens que eu falo assim, pastor do céu, essa palavra ela é boa, mas ela é difícil. Ela é complicada. Mas eu estou falando para quem tem fome. Amém? Eu estou falando para quem está cansado de viver uma vida mais ou menos. Eu estou falando para quem quer viver... Pastor, não experimentei nada até hoje. Então, esse é o convite para você. Que esse seja o seu privilégio, uma experiência de você viver além daquilo que você viveu até o dia de hoje. Amém? Seja repleto da manifestação da presença de Deus. Então, essa é a oração do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, eu continuo orando para que você viva uma vida que você ainda não viveu. Por quê? Porque vai começar a entrar luz, vai começar a entrar sabedoria, vai começar a entrar entendimento, você vai começar a ver coisas que você ainda não viu. E isso vai despertar você a se aproximar de Cristo de uma maneira que você nunca se aproximou dele até então. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, hoje eu quero concordar que esta manhã é uma manhã onde os teus filhos deixaram cair os obstáculos para que a luz possa penetrar. Deixaram cair as barreiras que, de alguma forma, impedem o manifestar do teu sobrenatural, aquilo que não é comum. Eu quero hoje concordar, Pai, que hoje essa mensagem traga no coração dos teus filhos o desejo que a tua única vontade é despertá-los a viver uma vida plena, uma vida poderosa, uma vida que faça sentido para aquilo que eles foram resgatar. O Senhor nos resgatou para que eles pudessem viver uma vida plena. E hoje, Pai, quem está vivendo uma vida fora da tua plenitude ou fora da tua verdade, quem hoje não está alcançando a resposta do Evangelho, Senhor,
hoje eu concordo que eles sejam revisitados. E revisitados de uma forma em que eles possam ser impactados por essa visitação. Produza algo novo na vida dos teus filhos, algo novo na história deles, na trajetória deles. E que eles possam, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, encontrar a plenitude. Nada faltando, Pai. Um nada quebrado. Um nada fora do lugar. Que os corações possam incendiar, que os corações possam ser incendiados. De maneira em que possa não apenas impactar as suas vidas, mas impactar as vidas de outros. Que eles possam ser cheios de maneira em que eles comecem a transbordar. E quando houver esse transbordo, Pai, que eles comecem a impactar as pessoas que estão aos seus lados. Aqueles que precisam da sua cura, encontre a cura na vida daqueles que aqui estão, Senhor. Aqueles que precisam da manifestação do sobrenatural, encontre o sobrenatural na vida daqueles que aqui já estão, Pai. Pai, em nome de Jesus, que seja uma manhã de início de grandes milagres. Que seja uma manhã de início de nascimento de ministério neste lugar. Que o Senhor possa levantar os seus pastores, os seus profetas, os seus apóstolos. Que o Senhor possa levantar nesse lugar os seus evangelistas. Que eles possam ser levantados. Pai, que os dons possam ser liberados sobre a vida dos seus filhos. O dom que pertence ao teu Espírito possa encontrar aqui corações sedentos. E que eles possam começar a operar os teus sinais. Que eles possam começar a operar os teus sinais. Mas que antes de operar os teus sinais, eles possam começar a viver os teus sinais. Que eles possam começar a experimentar os teus sinais. Pai, se alguém aqui hoje precisa de algo absurdamente sobrenatural, nós concordamos que eles sejam visitados nesta manhã com esse sobrenatural. Nós concordamos que eles sejam visitados por um milagre. Pai, que orações que têm sido feitas, Pai, encontre a resposta dos teus anjos nesta manhã. Que o teu sim impacte as pessoas. Sejam liberados sobre a vida dos seus filhos. Uma onda de favor. Uma onda de favor. Pai, a tua palavra declara que os teus ouvidos, Pai, não estão encobertos, Pai. E o Senhor escutará as orações que se fizerdes neste lugar. Assim diz a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vem, toma o teu lugar nesta manhã, Pai. Vem, toma o teu lugar. Ocupe o teu lugar, Senhor. Aonde os teus filhos precisam da tua presença, Pai. Ocupe o teu lugar. Aonde os teus filhos precisam dos teus sinais. Ocupe o teu lugar, Pai. Ocupe o teu lugar. Ocupe o teu lugar. Destrave nesta manhã, Pai. Pai, que essa atmosfera que está nesse lugar, Pai, seja uma atmosfera de transformação genuína. E que nós possamos ver a revelação da tua verdade nesse lugar.